Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso EMAPcast, o podcast da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Eu sou Débora Cassiano Redmond, juíza aqui no tribunal, e hoje eu tenho a honra de mediar essa mesa com mulheres ilustres, cada uma na sua função, mas sempre aguerridas e incansáveis na luta pela igualdade de gênero e contra a violência doméstica contra a mulher. Eu tenho aqui ao meu lado a ilustre desembargadora Ana Lúcia Lourenço, que veio realmente para fazer diferença na história do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A desembargadora entrou na magistratura paranaense em 1990, não é isso, desembargadora? Sim. Foi professora aqui da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, foi juíza formadora, diretora do Núcleo de Curitiba da Escola da Magistratura do Paraná, já foi integrante da diretoria da Judicimed, integrante do Conselho Fiscal da Amapá, no biênio 12-13, foi juíza auxiliar da vice-presidência, foi eleita, obviamente, por merecimento ao cargo de desembargadora, tomando posse no cargo no ano de 2014, eleita ao cargo de ouvidora-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, coordenadora da Coordenadoria da Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica desde o ano de 2021, né, desembargadora? Sim. E vem desempenhando essa função com maestria, fazendo mudança na vida de milhares de mulheres paranaenses e, por que não dizer também, do Brasil, porque a senhora também foi presidente do COCEVID, né? Do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Isso, do Colégio Brasileiro de Coordenadorias, isso. Isso, Colégio Brasileiro. Obrigada, desembargadora. E ontem, continuando a fazer história, o dia histórico no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o dia 11/11 de 2024, a desembargadora foi eleita a primeira mulher colegiadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Parabéns, desembargadora, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, doutora Débora. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço. E tudo que foi dito aí, essa trajetória toda, eu não fiz sozinho, né? Eu cheguei até aí com muitas mãos, né? Principalmente com o apoio da minha família e dos assessores, né? Dos servidores que trabalharam comigo durante todo esse tempo. Obrigada, desembargadora. Aqui, à minha frente, ao lado direito, eu tenho também outra aguerrida combatente na luta pela igualdade de gênero, a senhora Nardi Luz Casanova. Nardi Luz Casanova. A senhora Nardi é secretária executiva nacional da Confederação Brasileira Cigana, trabalha para promover os direitos e melhorar as condições da vida das comunidades ciganas no Brasil, estudou MBA em Marketing na Instituição de Ensino IBPEX, é conselheira estadual dos povos e comunidades tradicionais, é conselheira da Igualdade Racial de Curitiba e estudou também secretariado executivo trilingüe na Instituição de Ensino Facinter. Senhora Nardi, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, doutora Débora, e que honra estar aqui com a doutora Ana novamente, né, com a Karine, doutora Karine. É sempre muito bom a gente ter esse diálogo, essa troca de conhecimento, e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. E aqui à minha frente, a nossa grata surpresa de hoje, né? Temos a senhora Karine, doutora Karine Piaceta, que é professora da UFPR? Da IFPR, é doutora e pesquisadora social, é conselheira de cultura de Curitiba e é uma representante quilombola, não é isso, doutora? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Imensamente grata por esse convite, essa surpresa, né? E por estar nessa mesa com pessoas maravilhosas. Obrigada. Então, começando, já entrando na nossa temática, hoje a gente vai tratar de um tema muito caro, muito sensível, mas que é preciso ser enfrentado, que é a igualdade de gênero e a violência contra a mulher. Nós temos aqui diversas representatividades, até mesmo em homenagem, né, ao nosso FOVID, o terceiro Fórum de Fórum Estadual de Violência Doméstica contra a Mulher. E o FOVID esse ano tratou de pluralidades, as diversas facetas da violência doméstica contra a mulher. Então, infelizmente, a violência é perversamente democrática, né? Aflige a todos. Então, hoje vamos tratar desse tema, espero que com leveza, né, num bate-papo, para enfrentar um tema assim tão difícil. Aproveitando, então, o dia histórico de ontem, né, desembargadora, que
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná elegeu a primeira mulher presidente do tribunal e a primeira mulher corregedora do Tribunal de Justiça, que está aqui hoje ao nosso lado. Estamos muito honradas por isso. Então, eu queria saber inicialmente da doutora desembargadora, como é que a senhora entende que a igualdade de gênero e a paridade é capaz de diminuir a violência contra a mulher? Na verdade, a igualdade de gênero, ela existe na nossa Constituição, né, desde 1988, mas ela sempre foi uma igualdade formal, né? Nós estamos construindo dia a dia as condições dessa igualdade. E por que isso é importante? Além de possibilitar nessa trajetória e buscar mais espaços de poder, mais oportunidades para as mulheres, né, em paridade com os homens, realmente a gente mudar esse comportamento patriarcal, né, esse comportamento misógino que atinge as mulheres com muita violência, né, com atos de violência, seja violência física, moral, psicológica. E a mulher que sofre violência, ela fica numa situação de muito maior vulnerabilidade, né? Porque ela precisa buscar apoio no seu meio social, meio familiar, buscar forças para fazer a denúncia, sair daquele ciclo de violência e depois retomar a sua vida com normalidade. Então, é um duplo desafio, quer dizer, além dela já ter as mesmas dificuldades que nós, né, mulheres, já temos, né, diariamente de enfrentar no trabalho, na sociedade, buscando sempre com muita luta. Infelizmente, a gente tem que brigar por esses espaços ainda, nós temos que, né, buscar meios para sermos ouvidas. As mulheres em situação de violência doméstica sofrem muito mais, né? Sofrem muito mais porque precisam primeiro sair, como eu disse, desse ciclo de violência. E daí que é importante o nosso trabalho, né? Buscar fortalecer essas mulheres e observar daí, como disse a doutora Débora, essas multifacetas, né? São diferentes mulheres que nós estamos falando, né? De diferentes vulnerabilidades. Obrigada. E você, senhora Nádia, como é que a senhora vê que a mulher ocupando espaços de poder vai ser capaz de diminuir essa situação de violência doméstica, que insiste em ação? Na verdade, doutora Débora, a questão da mulher cigana, ainda nós estamos na questão da educação. Hoje, por exemplo, a gente tem 3% que é alfabetizado, 5,3% conclui o primeiro grau. 3% da população cigana? Isso. E 2,5% chega ao curso superior. Então, nós temos muito que avançar nessa questão para a gente ocupar os espaços enquanto mulheres. É para combater a violência moral, a violência psicológica, a violência física. Né? Por questões de tradição, existem muitas questões ainda de costumes, né? Que são respeitados dentro das comunidades, nos acampamentos, ou seja, dentro das suas residências fixas. Mas essa questão de ocupar espaço é muito importante, porque é só assim que a gente vai conseguir combater essa violência. A violência, ela não pode ser uma questão cultural, ela tem que ser combatida. Perfeito, perfeito. E você, doutora Karine, como é que a senhora entende esse assunto? A gente vê que o conhecimento é tudo, né? E esse fortalecimento do conhecimento que vai trazer na rede de apoios. A gente percebe que nas comunidades quilombolas isso tem um diferencial, porque a grande maioria são matriarcal, né, as comunidades, e nisso elas fazem essa diferença, e a gente percebe que a gente vai ter as lideranças mais antigas, elas sempre vão estar dando os aconselhamentos. Então, há muitas coisas ficam entre esses conselhos, né, tem esses diálogos assim, e as mulheres, elas geralmente se protegem também de fazer uma conversa entre elas, né? Daí vai tendo a rede de apoio. A rede de apoio entre mulheres ali da comunidade. Entre a comunidade. E principalmente, assim, até algo que a gente vai poder falar mais profundo
posteriormente, elas têm algumas mulheres, as mais antigas, elas vão contar narrativas, histórias para poder, assim, uma ajudando a outra. Falando principalmente para as meninas, para elas se espetarem, perceber algumas coisas, né? É claro que a gente vê hoje que a gente tem comunidades quilombolas que são da cidade. A sua é urbana, né? Você estava comentando antes, né? E tem comunidades mais afastadas. Daí a gente vai ver que as violências, elas são muito similares, assim, né? É claro que quanto mais ela tem essa força, acabar esse ciclo, só que romper o ciclo, até como a doutora estava falando, é bem complexo, né? Porque tem alguns lugares que a pessoa não percebe que ela está passando por aquilo, ela não sabe que aquilo é um tipo de uma violência, né? Porque hoje a gente vê que não é só, tem a violência psicológica, tudo, né? Até de não deixar ir para alguns lugares, mas assim, com o conhecimento, com estudos, a gente vê que isso está amenizando, né? Não, talvez com o tempo vai melhorar ainda mais. Vai mudando a sociedade, Sim, né? sim. Concordo. E a senhora mencionou, Karine, sobre a resolução dos conflitos ali, dessa violência no interior mesmo da comunidade, com aconselhamento com a rede de apoio. Trazendo isso para a nossa temática também, a gente vê que existe muita subnotificação, né? Às vezes as pessoas tentam resolver por ali, às vezes conversam com uma amiga e acham melhor não procurar a delegacia especializada para relatar uma ocorrência. Como é que esse tema da subnotificação, como é que a CEVID vê isso, desembargadora? Pois é, infelizmente, não só aqui no Paraná, mas em todo o país, né, existem realmente esses registros de subnotificação. O que isso quer dizer? São casos que não chegam até o sistema de justiça, por vários motivos, né? Porque a mulher tem medo, porque ela não tem acesso ao sistema de justiça, mora numa localidade, né, sem muitos recursos, não tem o conhecimento, como foi citado pela Karine, aqui, né, pela Nádia também, que conhecimento é poder, né? A informação tem que chegar para essas comunidades para que elas possam saber quais são os seus direitos, como buscar seus direitos. Então, são vários fatores que interferem e propiciam esse ambiente, né, que aumenta os casos de subnotificação. Muito embora a gente já tenha o registro aqui no Paraná de mais de 114 mil ações penais que envolvem violência doméstica, né? Então, aqui o Estado, o volume é grande já de registros. Como que a gente pode trabalhar para diminuir esses números de subnotificações? Levando cada vez mais conhecimento, né? É sair ali do nosso ambiente de trabalho, que nós podemos ficar encastelados, né? A coordenadoria tem esse papel de criar ações que possam chegar, né, a essas comunidades mais vulneráveis, mais distantes do sistema de justiça. E por isso nós promovemos campanhas, né, tanto as campanhas já criadas pelo Conselho Nacional de Justiça, como as Semanas pela Paz em Casa, que ocorrem nos meses de março, agosto e novembro, mas também nós motivamos nossos magistrados, né, os juízes e servidores de todas as comarcas do interior, que promovam ações em suas comarcas e suas cidades, né? Junto às escolas, é um ambiente muito importante a escola, porque ali tem relatos de violência que as crianças trazem. E também já vai mudando a cabeça das crianças. Exatamente. Né? Elas têm têm uma nova forma de pensar. Então, a gente levar esse conhecimento é muito importante nas escolas, nos centros de saúde, nos centros de referência, em palestras que são feitas também em algumas comunidades que nos convidam. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Que você vai levar essa informação para que depois hajam multiplicadores que também, por sua vez, né, possam levar adiante, né, todas essas informações para que, quando surgirem esses casos, mesmo nas comunidades mais fechadas, que nós chamamos, né, comunidades têm suas peculiaridades, suas tradições, sua cultura própria, que tem que ser respeitada, né, como a cultura cigana, quilombola, as indígenas. Mas as pessoas têm que perceber o seguinte: o sistema de justiça, o sistema legal é um só no país. E ele tem que ser garantido acesso a todos e todas. E a lei é para todos, né? A lei é para todos. A lei é para todos. Respeitando as peculiaridades, evidentemente, mas a lei é para todos e todas. Então, a gente tem que mudar esse comportamento
essa ideia que eles dizem, muitos dizem nessas comunidades, não, aqui eu sou a lei, né? Aqui nós fazemos a lei. O Estado não chega até aqui. Então esse é um grande desafio do Estado brasileiro, né? Concordo. Que chegar nessas comunidades, enxergar que também, e não só oferecer o sistema de justiça, porque a gente tem que estar lá para oferecer também educação, saúde, condição de moradia, né? Porque também só ir lá para promover a punição, a sanção, e para a resolução do problema, o problema é muito mais, né? Amplo aí, são questões que envolvem aí a violência permeada, né, pela falta de acesso à educação, não é? Pela falta de acesso à moradia. Muitas pessoas também têm a dificuldade por conta de a família ter alguém com vício, né, na bebida alcoólica, vício, drogadição, então que envolve a questão de saúde pública. E assistência social Falta também o serviço de assistência social para encaminhamento dessas pessoas, para elas se recuperarem. Então são vários fatores, é multifatorial a questão da violência contra a mulher e contra as crianças, né? Então ela tem que ser enfrentada também de uma maneira muito mais ampla. Muito mais ampla, perfeito. Pode falar. Então, o que eu falo assim, existe já uma desigualdade da mulher cigana desde que ela põe o pé na rua, né? Você mencionou lá no Covid, quando da sua fala no Covid, eu me lembro muito bem que você falou desse racismo invisível, né? Invisível. Que é um racismo que existe em relação à população cigana e que realmente ninguém fala sobre isso, né? Não fala. E a mulher cigana sofre ainda mais. Bastante. Por exemplo, quando a mulher cigana ela sai para trabalhar, algumas famílias ciganas, os homens saem para trabalhar, algumas são as mulheres que gostam de fazer essa leitura de mão, vender suas coisinhas, suas mercadorias, né? E quando ela chega na rua, muitas vezes até o policial que está ali, ao invés deles acolherem, eles expulsam as mulheres das cidades. Aconteceu isso em Palmeira, há uns 2 anos atrás, de 2 ciganas estarem lá, fazendo suas vendas, já era quase final de Covid, né? E eles acompanharam elas até o final da cidade, da saída da cidade, xingando elas de todos os nomes possíveis. Gratuitamente. E aí, o que você vai responder pro policial? Você tem medo? Não pode. E ninguém tá vendo. Passa 1000 pessoas, 1000 carros na tua frente, ninguém vai parar para saber o que tá acontecendo, né? Então, a mulher cigana, além dessa questão da discriminação, além da questão da violência doméstica que a gente vê, ainda tem a questão desse racismo, dessa discriminação social. Dessa questão. E não é só. E eu não falo de todos os policiais, porque são questões específicas, né? Tem muita gente boa. Mas falo também, às vezes, até de vizinhos, quando você acampa no município, às vezes as pessoas não gostam, não toleram, não têm um olhar diferenciado para a comunidade cigana. Então, isso acontece também a discriminação. E a violência de, às vezes, até ligar para algum lugar da delegacia ou faz uma denúncia que não é verdade. Então, isso afeta todo mundo dentro da comunidade. É muito complicado também, sabe? E sobre denúncia, como é que a mulher cigana faz a denúncia em caso de uma violência doméstica? Como é que funciona essa dinâmica? Há uma subnotificação, inclusive... Sim. Eu estava estudando antes do podcast, né? E eu vi que o Brasil não tem um mapeamento correto nem do número de ciganos que existem no Brasil. É verdade. Quiçá do número de referente à violência doméstica contra a mulher, né? Então, como é que é feita essa notificação? Existe, de fato, essa subnotificação, né? Como é que... Então, doutora Débora, doutora Ana e Karine, o que acontece nesse sentido? Realmente, o IBGE não tem um mapeamento específico dos ciganos no Brasil, até hoje. Está esquecido na história. Nós fomos invisibilizados, né? Quando acontece essa violência nos acampamentos, geralmente tem uma liderança lá que tenta pacificar. E a liderança normalmente é masculina. Geralmente é masculina. Pacifica, vem uma mulher, né? Uma cigana, ele apazigua ali, tenta acalmar a situação, mas não se chega à denúncia. Raramente tem uma denúncia, né, ali, um registro de uma ocorrência. Existe, claro, que as mulheres hoje elas estão falando, acho que a doutora Ana conheceu uma das ciganas que estava comigo, ela teve, o corpo dela o marido passou canivete nela,
queimou todos os brinquedos da criança, da filha, e ela veio fugida de um outro estado de Uber. Separou, né, já entrou com o processo todo, já teve audiência, inclusive, mas, assim, é uma questão, assim, bem difícil para a mulher cigana, porque quando a mulher já separa do marido, já tem uma... Já é difícil Já tem romper uma esse fala laço. contrária, que a mulher não vale nada, que a mulher não presta. Fica que a mulher é estigmatizada, vagabunda, né? Entendeu? É. Já existe essa questão também dentro da... A mulher cigana tem que ter um companheiro, né? Ela tem que Pra ter um ser companheiro, aceita na porque senão ela comunidade. é desvalorizada. É desvalorizada. Exatamente. E fora isso também, que se ela se separar, ela pode talvez mudar de comunidade, sair do Muda de acampamento. comunidade, já não né? tem mais contato com aquela família. Existe a questão da criança, muitas vezes fica com o pai, não fica com a mãe. E ainda mais Que é uma questão cultural, né? Então a gente tem que entender isso também, né? Mas às vezes tem não falo que seja hoje assim 10%, um acordo entre as famílias da mãe ficar com a criança, dependendo da situação, mas já é bem difícil, sabe? Às vezes a avó que cria e às vezes separa, daí o marido leva a criança embora. Então, Dificilmente a mãe fica criança. já cria um problema de saúde mental para a família, né? A mulher sofre calada. É complicado. É vítima de inúmeras formas. De inúmeras formas. Bem difícil. Ainda mais difícil. Então, E de essa- fato, há essa subnotificação também. Na comunidade cigana é ainda mais agravada. Coisa gravada, existe sim. Inclusive, teve uma denúncia de Guaramiranga para a Secretaria da Igualdade Racial no começo desse ano, o ano passado, não estou lembrando agora, e que teve uma briga de casal e que essa briga, eles descreveram da seguinte forma pra gente, que a mulher tinha sido cortado o cabelo, tinha sido arrancado o dente de ouro, estava acontecendo vários fatos lá dentro. E a assistente social tinha medo de ir até o local junto com a polícia para abordar ou para fazer, né, como é que fala, uma oitiva ali, né, uma situação Uma assim, escuta, né? uma escuta, porque tinham medo da invasão à privacidade da cultura. Porque era um acampamento? Porque era numa casa. Era numa casa. Numa casa, mas como a pessoa mora muitos anos lá, então existe aquele cigano mais matreiro, que a gente fala, assim, que não tem muito conhecimento, que é o que a gente está falando agora, do conhecimento da violência e, enfim, de tudo, né? E essa questão, ela acabou demorando um pouquinho mais para saber o que aconteceu. Porque ninguém conseguiu Porque entrar. A própria Optaram por não cigana entrarem. tinha medo de denunciar. Então, quando eles conseguiram adentrar na casa, na residência, ela não ia falar que aconteceu tudo aquilo com ela. Jamais ela falaria. Então, ela calou-se, ela falou tudo o contrário, com medo. Ela falou tudo o contrário. Né? Como acontece muito, como né? acontece muito. Então, é complicado mesmo. Na realidade quilombola, a subnotificação também acredito que não Sim. seja diferente, né? É bem similar, né? Tem situações, e até eu posso comentar no período quando eu estava fazendo a pesquisa etnográfica, né? Fala um Quilombo. pouco sobre isso. Ah, tá. Essa Quilombo, né, que fica ali na região de Palmas, Adelaide, Maria Trindade Batista, teve situações assim que o que aconteceu? Como eu estava não era da comunidade, muitas pessoas, eu tive um acompanhamento, né? Eu tinha uma mulher quilombola que ficava comigo, né? Para duas situações, ela era para cuidar de mim, né, cuidar, e também cuidar da cultura, para estar caminhando, indo, né, nos lugares. Eu me lembro, assim, que isso ela virou minha irmã quilombola, né, teve a minha família, né, quilombola de coração. E o que aconteceu que teve situações onde tinha o assédio por ser mulher, né, aquela coisa assim, vamos paquerada, olhares, assim, e eu lembro que essa quilombola, ela chegou para mim fazendo como proteção, a mesma situação, similar, assim, e uma das lideranças chegou em uma das pessoas e falou assim, essa você não mexe, se você mexer com ela, você vai mexer comigo. Então, porque já sabia que era uma pessoa complicada, que tinha vários históricos, e elas contavam situações extremistas, assim, de violência contra a mulher, assim, extremas, acho que não sei se era até para me assustar ou se é para prevenir, né, para a gente ter esse cuidado, mas geralmente é como a gente percebe que acho que é uma forma de proteger que a mulher, ela tem que ter algum companheiro, né, para ela se proteger de outras pessoas, para não ter esse problema. E como também comentei,
tem as narrativas quilombolas, que são histórias, que falam histórias como se fosse conto de fadas, que são transmitidas falando assim de animais, né, de visagens. E tem a noiva da Embuia, né, que é uma história que a noiva, ela dá o chute na bunda de quem apronta, né? Tem uma forma lúdica já para ensinar as crianças. Isso, né? É claro que a gente percebe que hoje está mudando, né? Que daí tem assim os saberes, tudo, mas ela continua. São saberes que as pessoas comentam para transmitir. Geralmente são falados assim para não sair sozinha, né? Tá sempre em juntas para evitar algumas coisas. É complicado a gente pensar que 2024 não sair sozinha, né? Mas assim, não quer dizer que a comunidade é violenta, mas assim, é uma forma de proteger, porque a gente mesmo na cidade, em outros lugares, a gente vê isso, que hoje, como se falou, que é complicado. Mas uma coisa que chamou muita atenção, a gente chama de Digele, que é a liderança mais antiga. Essa Digele, ela fala assim que a gente tem que ocupar espaços. Estar em espaços para conhecer. Então, que nem a Nadir faz, de estar em conselho. Com espaços como esse. Isso, com vários locais para a gente se fortalecer. E um dos locais que me fortaleceu e cada vez está fortalecendo, e até eu quero compartilhar, que são as promotoras legais populares. É um projeto que existe, é um projeto de extensão que eu faço parte. Promotoras? Legal Popular, que acontece tanto na UFPR quanto no IFPR. São um grupo de mulheres que a gente faz uma seletiva e essas mulheres a gente vai fortalecendo com dinâmicas, como se fossem mediadoras, né? Cada semana tem uma mediação para transmitir conhecimento, para elas saberem como que pode estar auxiliando se elas precisarem de algo, né? Então, é o conhecimento, mais uma vez o conhecimento. Mas mulheres quilombolas, que são chamadas, não somente mulheres quilombolas. São várias. Várias. A gente está na 13ª turma, né, que está acontecendo. Faz já 3 anos que eu participo como coordenadora, e assim, são mulheres que fazem inscrição. A gente até está vendo agora para mudar a dinâmica, quem sabe a gente vai fazer parcerias aí, ó. Podcast vendendo frutos. Parcerias para pensar, para chegar nas mulheres que precisam efetivamente mesmo, né? A gente sabe que tem pessoas que precisam muito mais, né, desse conhecimento, né, para se fortalecer. E falando dessa união de mulheres, dessa cultura de conhecimento que todas nós temos que ter, por que ainda que a gente tenha conhecimento, algumas mulheres continuam na situação de violência? Eu acho que daí tem uma falha realmente da rede de apoio, né? Ainda nós precisamos aprimorar esse enfrentamento. Né? Muito está sendo feito, mas ainda precisamos fazer mais. Por isso que eu acho que o principal é, além de você levar conhecimento para todas as comunidades, para essas mulheres, para essas meninas, também nós temos que investir na capacitação da rede de apoio e enfrentamento, que é um grande desafio. Por que isso? Porque muitas vezes a gente tem notícia de que as mulheres que buscam o sistema de saúde ou o sistema de justiça, né, sofrem uma segunda violência, chamada violência institucional. Elas são delegacias, hospitais, é um relato muito frequente, infelizmente, né? Acabam não valorizando a palavra da mulher, não fazendo uma escuta humanizada, apropriada, ativa, e desestimulando muitas vezes ela, né? Já estigmatizando, né, a maneira que ela está trajada, o fato que ocorreu, fazendo perguntas que vitimizam ela cada vez mais, né? Mas por que você deixou acontecer isso com você, né? Como se ela fosse a culpada. Então, isso a gente está investindo muito, nossa coordenadoria, fazendo um diálogo com toda a rede, através da Secretaria da Mulher, aqui, a Secretaria Estadual, para investirmos em curso de capacitação para atendimento humanizado dessas mulheres. Isso é muito importante. Porque elas já chegam vulnerabilizadas, né? Aí tem essa questão da violência institucional. E nós perdemos essa mulher, esse contato, ela acaba desistindo, desiste do sistema de justiça. E um segundo
questão que tem que haver uma preocupação com esses recortes, né? É isso, acho que o Estado tem que investir, como foi dito aqui, não existe um mapeamento da população cigana, né? Não conseguimos entrar em muitas comunidades ciganas, quilombolas e comunidades indígenas. Nós precisamos fazer uma aproximação, né? E tentar fazer com que essas comunidades enxerguem que eles fazem parte do Estado brasileiro, né? E que eles podem, sim, ter direito à cidadania. Então, esse é um primeiro momento. E nós precisamos investir em mecanismos para aprimorar essa aproximação. Esse é o grande desafio. Vou citar um exemplo. No Tribunal de Justiça, infelizmente, nós não temos no nosso corpo ali de servidores um antropólogo ou uma antropóloga, que seria fundamental para a gente poder fazer estudos sobre isso. E até nós sugerimos isso agora para a Secretaria da Mulher. Eles criaram recentemente, através do Comitê Interinstitucional, né, de Violência Doméstica, entre várias entes fazem parte, nós estamos sempre promovendo a inclusão de mais entes ali. A CEVID, através do Tribunal de Justiça, faz parte desse comitê interinstitucional, e dentro do comitê existem câmaras técnicas. E, recentemente, a Secretaria criou a Câmara Técnica da Mulher Indígena, né? Mas era interessante que houvesse outros recortes. Tá? Talvez a mulher cigana, uma visibilidade maior, porque é um grande desafio. E lá, o desafio maior, como a gente promover essa aproximação com as comunidades indígenas, né, para realmente levar ações de cidadania que vão atingir não só as mulheres, mas as crianças, os homens, porque nós precisamos incluir a família, aquela comunidade como um todo, né? Para não colocar elas contra eles. Mais locais que essa senhoras lutarem. Qualquer comunidade, você não pode colocar em dois polos distintos, né? As mulheres contra os homens. Então, é isso. Nós temos que fazer, né, todos os segmentos, em todas as comunidades, trazer a ideia de que nós precisamos estar juntos. Combater isso. Que o homem é ao lado da mulher, com os mesmos direitos, mesmas garantias, mesmo acesso aos serviços de cidadania. É isso que nós temos que levar. Então, o grande desafio, como eu falei, resumindo, é a capacitação da rede de apoio e enfrentamento, porque ela enxergue essas peculiaridades, né? E a gente investir em recursos para aprimorar essa aproximação. E começa por estudos, né? Sim. A gente está promovendo estudos através das universidades, estamos auxiliando nesse sentido, né? E também investimento em pessoal, é o essencial, pessoal especializado, né? Recentemente a gente fez um tema de cooperação com a Universidade de Londrina, a UEL. Eles estão fazendo um mapeamento para nós de todos os casos de feminicídio ocorridos no Paraná desde 2015. Por que 2015? 2015 porque ali que iniciou a alteração legislativa, né, que criou ali a qualificadora do feminicídio, né? Hoje ele é um crime autônomo, né? Faz um pouco mais de um mês que a legislação mudou novamente, criando como crime autônomo. Mas a gente precisava fazer esse recorte, né? Fazer um levantamento para ver quem eram essas mulheres. Quem foram esses autores dessa violência? Como estão essas famílias hoje? Com esses conhecimentos a gente consegue trazer mudança. Estou dando exemplo, a gente não fizer esse recorte, não fizer esse levantamento, a gente não consegue enxergar, né, soluções para diminuir esse fenômeno do feminicídio, que é a situação mais grave que a mulher pode sofrer, que aquela família pode sofrer, né? É verificar como estão os órfãos desse feminicídio, essas crianças, porque a mãe está morta e o pai está preso. Né? A criança e a criança drogada. Então, tudo isso são fenômenos que precisam ser estudados, precisa ter uma atenção, um olhar muito, muito especial, né? Não é só a aplicação da lei puramente no sistema de justiça. Isso é o nosso trabalho diário, né? Chega ao conhecimento da violência perante a autoridade policial, existe todo um processamento, vai até o Ministério Público, o juiz toma conhecimento, há uma instrução do processo, são ouvidas as pessoas envolvidas e se dá uma decisão final. Mas o processo por si só não resolve o problema da violência ou o problema o social que essa família enfrentou até chegar nesse ato de violência. Então, as ações, as políticas públicas têm que estar voltadas principalmente para fazer um estudo muito específico, respeitando esses recortes, né? Os recortes de gênero, os recortes de raça, etnias, né?
Então, E trabalhar na prevenção. e trabalhar na prevenção. Isso é essencial. Até porque, né, doutora, quando a senhora citou as crianças, né, já tem que ter essa questão da escola, né, essas campanhas da escola, da violência, levar essas informações para as crianças também, né, começa aí já, né, falar das questões culturais, das famílias, das etnias, como que é, como que não é, porque a criança muitas vezes nem sabe quem são os ciganos, sabem dos indígenas, sabem dos negros, mas será que sabe quem são os quilombolas? Será que sabe quem são as comunidades tradicionais? Eles não sabem. Meu filho tem muitas coisas que ele não sabe. Então, essa questão também, ela é importante, esse conhecimento, essa capacitação, essas campanhas, né, contra a violência, é muito importante, a gente tem que estar toda hora fazendo. Mas existe também a questão que a gente tem que focar também no homem, né? Trazer ele, como a doutora Ana, mas tem que trazer essa campanha direcionada para o homem. Sim, os Especificamente os grupos, né? Isso, os grupos reflexivos para homens autores. Visitar os acampamentos ciganos, por que não visitar os acampamentos ciganos? Né? Se um acampamento que for lá e fizer uma fala com eles, eu não falo uma capacitação, mas um diálogo que fosse, né? Falar do alcoolismo, falar das drogas, falar da saúde, falar da educação, falar o que é a justiça, porque muitas vezes você fala assim... Não tem isso. Não chega dentro dos acampamentos. Não chega um ônibus da saúde da mulher lá dentro. É isso que eu digo. Não chega. É isso que a gente percebe. As políticas públicas não alcançam essas comunidades tradicionais. Por que eles não alcançam? Eles não têm informações, primeiro. Né? Não tem pessoal preparado para chegar lá. E aí, quando você... E tudo isso tem que ter todo um cuidado, né? Você não pode chegar lá como se fosse assim... tem que ser uma coisa conversada, né, doutora? Para salvá-los, né? Ninguém quer ser salvo. Essas comunidades têm a sua história, tem, né? Tem toda a sua independência cultural. Então, a gente não pode chegar lá querendo ser respeitado esse espaço. Você não pode chegar lá como dizendo, impor o seu conhecimento. Não é isso. Então, a gente tem que criar mecanismos de tentar ingressar lá de uma maneira muito sutil, né? Isso. De maneira que respeitosa, digamos assim, mas que a gente vai levar lá o nosso olhar, a nossa contribuição e oferecer os serviços para eles. Exatamente. Esse serviço, serviço de educação, serviço de saúde. Sair da invisibilidade, né? E dizer que nós estamos aqui com vocês. Então, esse primeiro contato é fundamental, isso que tem que ser feito. É muito importante o que a doutora Ana falou, porque geralmente o homem cigano ele sai para trabalhar, ele volta no final da tarde, ele já volta cansado. Ele não tem aquele tempo para ficar olhando uma televisão, olhar um celular, ver uma notícia, muitas vezes ele não sabe ler. Por conta da questão escolar que você já mencionou. Pela alfabetização, não sabe ler, não sabe o que está dizendo. Então, é muito importante toda essa conversa que a gente está tendo aqui, de levar todos esses itens dentro da comunidade, numa forma de diálogo, de respeito, de conhecer o outro, de se pôr no lugar do outro. Mas eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento, né? É muito pouco divulgado. Você vê, nem mesmo o mapeamento do número de ciganos tem que tirar um conhecimento mesmo sobre a cultura. Exatamente. Porque você não mora em acampamento, você mora em casa, residência fixa. Mas é um local em que você tem vários ciganos perto, ou você mora sozinha e sua família mora longe? Onde eu moro aqui, por exemplo, Curitiba tem 500 famílias ciganas. Né? Então a gente sabe onde eles estão, né? Tá aí, a gente se visita, né? A gente se conversa bastante. Agora, os acampamentos já são mais aquele grupo, né, que tá ali, fechado. Às vezes tem 7 famílias, às vezes tem 10, às vezes tem 30 barracas. Tudo depende do local, né? Mas a gente, por exemplo, onde eu moro, não tem muitos ciganos próximos. Assim, próximos que eu falo, dá 15 minutos. Tá. Não lado a lado, né? Porque tem lugares no Brasil que tem casas que são uma do lado da outra, né? Então tem famílias que tá na comunidade ali junto. Que fica juntinho ali na comunidade. Tem estimativa de quantos ciganos tem no Brasil? Mesmo ausente o mapeamento do IBGE? Estima-se que tenha 1 milhão, de 800 a 1 milhão de ciganos no Brasil. Tem muito. Tem muito cigano, tem muito. Hoje tem um mapeamento assim que não é o IBGE, que está se fazendo pelo Ministério da Igualdade Racial, junto com uma faculdade de Goiás, que agora esqueci o nome, acho que é FUNEP, uma coisa assim, que eles estão fazendo, mas é uma coisa ampla,
né? Uma coisa que está mais assim, estão fazendo ali algumas situações, falando da saúde, segurança, enfim, várias Nem coisas. o último IBGE conseguiu precisar o número, não conseguiu precisar. O censo, né? Teve um censo há pouco, né? Não fizeram. Não Fizeram. Quando foram na minha casa, eu pedi para a moça colocar, eu falei, coloca aí. Coloca Nardi Casanova / Cigano. Coloca aí. Falei para ela pôs. Aqui no Paraná não tem nenhuma universidade que tem convênio com vocês? Não tem. Federação para fazer o estudo, o mapeamento? Não tem. Nós fizemos agora, doutora Ana, no dia 23 de setembro, teve o evento que é dia do Estado do Cigano, né? Estadual do Cigano. E a gente teve ali um compromisso assinado com a deputada Leandre para a gente fazer esse mapeamento no Paraná, começar pelo Paraná. Já, pelo menos... Como é que é? Aqui o Angola tem levantamento? Aqui já tem. Já tem. Mas assim, o que acontece? A gente sabe que existem ainda comunidades que não têm visibilidade, né? No Paraná, a gente tem 86 comunidades tradicionais e 48 certificadas pela Fundação Palmares, né? Mas qual a diferença entre elas, desculpa? É que a tradicional é aquela que você não tem a certificação. A certificação ela já está diferente dos ciganos, que daí o que acontece? Existe já protocolo, existe lei, tem todo um processo que quando ela é certificada, a comunidade, ela fica um terreno só. O quilombo fica um terreno só e as pessoas que estão morando ali são famílias, né? Tem comunidades que têm 250 famílias, tem quilombo que tem 50, vai depender da região. E também a gente tem um quilombo que é a comunidade de Xavier, que é diferente, que ela também lembra um pouco dos ciganos, porque são pessoas. Aí o seu corpo é o território, né? Que daí elas são em 7 cidades do Paraná, que as pessoas estão morando. Daí aqui em Curitiba a gente tem tem o Quilombo Xavier, que é uma das cidades, mas a gente sabe que em Curitiba tem, e não tem muitos estudos, porque a gente teve o estudo do Clóvis Moura, né, que foi no final do século XX, ali que fizeram toda a certificação, foram nas comunidades, mas a gente precisa ampliar, porque daí quando vai esses estudos, eles vão estudar tanto a cultura, os espaços. Dá atenção, né? É nada mais na realidade do que está dando atenção para vocês, né? E aí o que ela vai fazer? Ela também vai estar fortalecendo essa questão da violência ou não violência, né? E vai trazer. Eu tive a oportunidade de estar num evento onde eles queriam proporcionar para um grupo de quilombolas, assim, vocês vão fazer um curso, uma turma de pedagogia. Daí a gente também tem que pensar que tem que ser plural, né, o conhecimento. Não dá para dizer assim, vocês todos vão fazer o mesmo curso, porque tem a especificidade. Tem a especificidade e também as pessoas elas vão estar naquela comunidade. Imagine se todo mundo for ao mesmo... Todos pedagogos. Aí não tem, todo mundo vai ser concorrente entre si. Mas é isso, esse podcast é bom porque a CEVID já tem, né, a proposta de especialização, de cursos profissionalizantes. Você falou que a comunidade precisa, os ciganos também precisam, então, né, a gente pode... Sim, a gente quer aproveitar esse momento aqui para divulgar, né? Lógico que a gente não tem soluções para todos os problemas, a gente faz um esforço para buscar parcerias, né? Então, hoje, a nossa coordenadoria da mulher aqui no Tribunal de Justiça, nós temos convênio com a FEComércio, né? E a FEComércio disponibiliza algumas vagas, né? Aqui em Curitiba temos 100 vagas para curso de especialização. Então, nós podemos aí, em contato, né, com a comunidade cigana, com os quilombolas, fazer uma aproximação e verificar a possibilidade de encaminhamento de mulheres, né, adolescentes para esses cursos. A gente tem aí uma perspectiva também de firmar uma parceria com o Ministério das Microempresas, eles entraram em contato conosco para trazer aqui para o Paraná o projeto Padaria Artesanal, também que são cursos de panificação, é um curso de um dia, de 8 horas, né? A gente está construindo esse sistema de cooperação, aí temos que criar unidades bases, né, nos municípios, que tem uma cozinha, para que possam, né, pessoas
que já estão capacitadas para tanto ministrarem os cursos de panificação. Aí essas mulheres e adolescentes recebem esses ensinamentos durante todo um dia, aprendem a fazer 10 tipos de pães, e depois elas são multiplicadoras, elas vão levar esse conhecimento para as suas comunidades, né? E também vão receber um kit para poder, né, exercer o ofício e também fazer os cursos para nas suas comunidades. Então, a gente está construindo para o ano que vem essa parceria, né? A gente está investindo também aí na capacitação da rede, né? A gente pretende promover ano que vem um curso, né, de atendimento humanizado para toda a rede do Paraná. Né? A CEVID já tem o curso pronto, a gente está aí em vias tratativas, né, para promover, conseguir patrocínio para tentar colocar esse curso, né, no estado todo, né, regionalmente, né? E também um curso mais específico ali para as equipes multiprofissionais, que são assistentes sociais e psicólogos, na sua grande maioria, né? Para que eles recebam um curso de formação dos grupos de autores de violência, os grupos responsabilizantes. Como foi dito aqui, a gente tem que trabalhar na causa do problema, é o homem, né? Recuperar esse homem. Hoje a gente tem mais de 100 grupos no Paraná, a maioria coordenada pelos conselhos da comunidade. A gente fez uma parceria com a FECOMPAR, então os conselhos da comunidade, eles contratam esses profissionais, né, que atuam na formação desses grupos. E os resultados são muito bons. São muito bons. Isso, só para acrescentar, para finalizar, né, a gente se coloca à disposição, porque a gente tem um espaço muito bom também para fazer convênio com universidades. Hoje eu tenho convênio com a PUC, com a Tuiuti, com a UEL, né? Não, ainda não. Então a gente pode construir. Eu tenho com a FAI, com o FPR, eu fiz alguns trabalhos, não chegou a ser fixado um tema de cooperação propriamente dito, que o tribunal tem um convênio guarda-chuva com o FPR, então a gente aproveita ali, a FPR fez muitas pesquisas para nós, mas a gente se coloca à disposição, nós estamos aqui de construir, né, um projeto, um projeto que a gente possa, porque as universidades, elas podem nos ajudar muito, né? Com certeza. Porque elas têm todos o conhecimento, né? Que vocês transmitiram, muito desse conhecimento eles já têm lá nesse ambiente, né, acadêmico, para que a gente possa construir projetos de aproximação e levar ações de cidadania para essas comunidades, né? Sim. E aí, para assim, encerrar um pouquinho minha fala, para deixar, né, também vocês aí à vontade, como eu vou assumir ano que vem a Corregedoria de Justiça, e a Corregedoria de Justiça, ela fiscaliza e também orienta, né, não só fiscaliza, mas orienta as unidades dos cartórios, né, de todo o estado, são quase 1.300 unidades, né, então a gente faz um trabalho com o foro extrajudicial, que nós chamamos, com os cartórios de tabeliães, né, os cartórios de registro civil, registros de todos os tipos de serviços notariais, né, que nós fiscalizamos. O que eu pretendo fazer? Estimular essas unidades, porque eles têm grande capilaridade. Eles estão muitas vezes lá numa cidadezinha pequenininha. Estão em todos os locais. Em todos os locais do estado, que não é sede de comarca. Né? Então, aquela pessoa que está ali, ela busca o primeiro contato que ela procura para buscar alguma informação é no cartório. Né? Nasceu, vai no cartório. Nasceu, vai no cartório. Vai casar, vai no cartório. Precisa de informação. Hoje o cartório faz as ações do campeão, ações de inventário. Todas as etapas da vida, o cartório está ali. Então, a gente precisa, digamos assim, usar essa capilaridade dos cartórios, né? Essa possibilidade que eles têm de contato mais próximo com a população, para levar esses projetos, levar conhecimento. Sim, vai ser a porta. Vai ser a porta de entrada. Por exemplo, a gente, como você citou, tem uma comunidade quilombola em uma determinada região aqui do estado, né? Então, eu vou verificar quais são os cartórios que estão ali próximos. Então, a gente pode fazer um trabalho ali de cidadania. Quem não tem registro civil ainda? Exatamente. Né? Quem quer fazer o casamento? Então, a gente traz a universidade também para, né, com os estagiários, com os estudantes, professores, para auxiliar. Então, tudo isso tem que ser construído a muitas mãos, né? O Estado mesmo organizado fica difícil de atender, né?
infelizmente, hoje não tem toda essa estrutura. Precisa ter, né? Sim. Mas então a gente pode ir construindo essas soluções. Muito Verdade. legal. Agora, já arrumando para o fim, eu queria saber, aproveitando, né, a temática da mulher, da pluralidade, do nosso Fórum de Violência Doméstica, o terceiro fórum que foi um sucesso, né, desembargadora, Foi. que falou sobre pluralidades. Você, Nardi, foi a primeira mulher cigana a falar no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Como é que foi para você? Como é que a senhora apresentou essa situação para sua comunidade, sua representatividade? Conta um pouco para gente. Foi desafiador, né, Foi, porque você falar da violência dentro da etnia cigana é algo assim que a gente precisa falar, precisa conscientizar, né, porque, como eu disse no início da conversa, não pode ser uma coisa cultural, violência não pode ser cultural. A violência ela tem que ser combatida. Então, para nós mulheres que sofremos violência psicológica, violência moral, eu, enquanto estou com medida protetiva, outras mulheres também já passam por isso, ciganas. Você tem medida protetiva, né? Eu tenho Você medida protetiva. é uma vítima Sou de uma violência. vítima da violência. Então, a gente... É um trabalho de formiguinha, né? Porque hoje, assim, a educação, a gente não sabe, doutora Ana, por exemplo, o conteúdo, o que está sendo informado dentro da educação no estado do Paraná ou a nível Brasil, referente aos povos. Que conteúdo está sendo passado o conhecimento? O que está sendo levado para essas crianças? Então, começa aí já, através do conhecimento, através da educação, para que essas crianças que estão lá, mesmo as ciganas que estão ali na escola, porque às vezes é itinerante, está indo para um lugar para o outro, elas também sofrem uma certa violência, as crianças, quando chegam numa escola. Porque muitas vezes chega lá não tem a vaga. Chega no meio do ano letivo. Tem desproporcionalidade de conhecimento. Você está na terceira série, você vai estar aqui, mas as crianças já estão com nível elevado, então não tem assim um amparador ali, a criança fica na sala e não entende nada que a professora está falando. Não tem um acompanhamento, não tem essa atenção especial. Agora, doutora Ana, agora, recentemente, até eu copiei do Doutor Olímpio numa dos e-mails, para a gente matricular algumas crianças ciganas que estão ali em Araucária, acampado, para a gente poder colocar eles de uma forma assim, por exemplo, tem um menino nosso lá que hoje, se fosse o ensino certinho, ele estaria terminando praticamente o 2º grau. E ele está lá na 7ª série. Aí ele me liga, minha prima, eu não estou entendendo nada que a professora está falando, eu não sei ler. Aí aquilo me doeu. Me doeu, de verdade. É isso, porque assim, como que eu vou te dizer? É difícil. A gente compreende, se a criança já não tem acesso, né, a um direito básico que é a educação, né, e tem que respeitar essa peculiaridade, né? Como ele foi interrompido ao longo do tempo, contra a migração, né, acaba perdendo a oportunidade, chega num local, não tem a possibilidade de ser matriculado, perde o ano e vai acumulando e cria uma frustração, né, nessa criança. E aí vai ele não quer mais para a escola, ele não se sente acolhido, né? E tem essa necessidade até que a professora, até a gestão ali não conhece, né? Não conhece. Esse acolhimento, né, Karine? Já tem que ter um acolhimento desde a criança chega na escola, quando a criança chega. Muitas vezes, né, tem que pôr o uniforme. Daí as meninas falam, mas por que eu não passo com o meu anel? Por que eu não passo com o meu vestido? Porque, né, a gente então tem que entender também as regras da escola, né? A gente tem que entender isso. Mas a questão desse acolhimento da criança, eu falei assim, meu Deus, mas como que passaram essa criança de anos sem saber ler, sem saber escrever? Eu não me conformo com isso, sabe? Esse é o problema da educação, acho que também. A gente precisa rever isso, doutora Ana. Precisa rever, porque nós estamos com uma criança lá, que é exemplo, que está aí. Um jovem, né? Ele está com 14, 15 anos. Então a gente tem que rever isso. Não pode ir passando a criança, eu não sei ler, mas como é que tá, meu Deus? Como que faz isso? É difícil. Aqui já vou dar um exemplo ao contrário, que é também um exemplo bom.
né? No sentido assim que como a comunidade, a gente no Paraná a gente tem 2 comunidades que tem escola dentro da comunidade. Aí é uma realidade totalmente diferente. Acho que ia perguntar se na comunidade cigana não tem escola dentro da comunidade, né? Tem Talvez São José dos Pinheiros, tem uma essa seria a grande saída, né? Porque aí atende, Tá acompanhando, e atende aquelas peculiaridades. E tanto que, assim, como eu teve um período de 8 anos, o meu filho, o Luiz, ele estudou 3 anos na escola quilombola. E para ele foi uma experiência única, né? Porque daí ele na escola tinham 14 alunos numa turma, olha. Que diferença. As turmas eram pequenas, né? Toda a educação quilombola, ela já tem teses falando sobre educação quilombola e tem até curso. Que bom. Tem cursos que superior, sabe? Falando da educação quilombola, que a gente pode foi agora, no MEC foi registrado para ter esse curso superior falando e trazer aqui para o Paraná, porque aqui no Paraná a gente ainda não tem. A gente tem pesquisas de mestrado e doutorado, porém não temos ainda o curso. E eu vejo que quando ele foi para uma escola normal, né, Ele estava avançado. ele estranhou por quê? É o costume de você ficar dialogando, a conversa, tem toda uma troca de experiência, e ele já teve problema na escola porque as professoras falavam que ele conversava muito, né? Aí era direito, então a gente percebe que tem essas situações, só que é uma realidade que não é a padrão em todos os lugares, tá? Que a gente vê que tem essa necessidade, sim. A gente tem que ter a educação do campo, né? Que a gente tem que ter esses lugares, porque a gente tem, são 28, né, comunidades tradicionais do Paraná. A gente tem, acho que é 28, né? E a gente vê que cada uma tem a sua especificidade, tem o seu jeito de viver e conviver, e que a gente precisa estar compreendendo, né? E isso vai trazendo outras demandas, que é claro que quando a gente não conhece, às vezes acontecem algumas violências por causa disso, né? Porque deve ser falta de conhecimento, até porque, assim, eu falo de uma sugestão, doutora Débora Carini, por exemplo, nos acampamentos ciganos nós temos em São José dos Pinhais, tem uma tenda-escola, que foi construída ali dentro. Né? Então, eles estão alfabetizando os mais velhos, né, que têm vontade de aprender, que têm vontade de ir lá, saber escrever um nome e tal. E também tem um reforço para as crianças que vêm da escola. Isso é do estado do município? Não. Ou é da comunidade? Tem uma pessoa o professor é da comunidade. 2 vezes por semana ela vai. Mas, assim, o Paraná tem os polos, né, as regiões, né, os regionais, que o Estado poderia propor assim, aqui o acampamento cigano, eles têm hábito de ficar nesse local. Então, esse espaço, como o circo, né, tem um espaço lá, então vamos deixar esse local aqui para os ciganos e vamos colocar uma tenda-escola em todos esses polos. Ou eu não sei como poderia ser feito, sabe, doutora Ana, mas na minha cabeça seria isso, sabe? A Secretaria de Educação criar mecanismos, de ajuda. Fazendo um mapeamento, né, saber onde essas unidades ficam mais tempo, essas comunidades ficam mais tempo, e daí fazer as tendas escolas. Exatamente. É um projeto factível. Factível, dá para pensar, né? Para se pensar no futuro. Porque, assim, nós ainda somos poucas lideranças, poucos militantes que vão atrás para ajudar, para fazer. Talvez formar até pessoas da própria comunidade, né? Para serem multiplicadores. Fazer ali, né, mulheres e homens, olha, você quer a Secretaria de Educação ministra um curso de capacitando essas pessoas para, né, pelo menos a educação básica, né? Exatamente. Que é essencial, né? Que é ensinar a ler, escrever, né? Fazer a educação. Para mudar esses índices, precisamos mudar esses índices. Agora precisamos encerrar o nosso podcast, infelizmente, que a gente está igual o seu filho, fala bastante. Mas, doutora Karina, 2 palavras, por favor, para que venha à cabeça da senhora em relação à temática da violência, à temática da questão do gênero. Para a gente encerrar. Já vão pensando.
a gente vai ficar em 3, que é rede de apoio. Busque a sua rede de apoio que vai conseguir chegar em frente. Perfeito. Nardi? Não pode ser mais um racismo esquecido. Perfeito. Desembargadora, nossa corregedora. Acho que 2 palavras essenciais para ir né, nessa luta de igualdade de gênero é conhecimento e empatia. Isso mesmo. Acho que são essenciais. Assim vamos longe, né? Assim vamos longe. Assim vamos Proporcionar o conhecimento, estudar bem também, né? Ter respeito para essas comunidades e empatia. Com o próximo. Com o próximo, Perfeito. Com todos. certeza, doutora. Meninas, muito obrigada. Foi uma honra tê-las aqui conosco. Parabéns, cada uma sua moda, cada uma na sua função. Tenho a certeza de que as senhoras mudam a realidade, trazem muitas coisas boas para toda a população paranaense, população do Brasil. Saibam que são uma fonte de inspiração. Continuem ocupando espaços de poder. E parabéns. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Nós agradecemos. Até a próxima. Obrigada, doutora Débora.